E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu me chamo Matheus e eu queria trazer uma reflexão aqui para vocês. Eu queria falar para vocês o seguinte: o quanto que vocês estão determinados a ir atrás do que vocês realmente querem. Porque eu vejo muitas pessoas, eu falo isso porque é uma reflexão para mim também, é uma reflexão que eu quero passar para você, mas para mim também é muito importante, que é, às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas no fundo a gente realmente quer aquilo. No fundo, a gente realmente tá afim de lutar, tá afim de batalhar, tá afim de fazer todas as coisas para ter aquilo no finalmente. Às vezes a gente vê tanto dinheiro, às vezes a gente vê tanta prosperidade, vê pessoas em mansões, vê pessoas em condomínio, e todo mundo quer ter um pouquinho de dinheiro ou quer poder viver bem, mas a gente não pensa o que é tudo isso. A gente não pensa a responsabilidade que é estar lá em cima. A gente não pensa nas amizades, na família. A gente não pensa o que é realmente uma prosperidade. A gente não pensa realmente como que a gente já tem muito de saúde só por acordar da cama, só por poder ir trabalhar, só por poder ir estudar, sabe? Às vezes a gente pensa muito no dinheiro, o mundo atualmente ele só tá pensando no dinheiro, tem muita gente fazendo estelionato, muita gente fazendo dinheiro de forma suja, falando que dinheiro é só dinheiro, independente da forma que é. Olha como que o dinheiro tá fazendo, o que o dinheiro tá fazendo na nossa cabeça, na nossa vida, no nosso mundo, sabe? Às vezes a gente só fica tão bitolado nisso que pensa, esquece o restante, esquece família, esquece paz, esquece amigo, esquece os momentos que é ter de bom. E às vezes o caminho que você está trilhando, você precisa esquecer disso. Às vezes o caminho que você está batalhando, a família vai atrapalhar. Às vezes o caminho que você está trilhando, o caminho que você quer seguir, os amigos que você tem, os lugares que você frequenta, eles vão te atrapalhar. Às vezes a ideia que ainda não está 100% colocada na sua cabeça, que você está no 75% de uma ideia, de um propósito, ainda não chegou no fim, essas coisas podem te atrapalhar. Então a pergunta que eu quero fazer é: você realmente está disposto a pagar todo esse preço? Se você tiver, muito bom, tranquilo, é isso que eu quero. Vamos seguir todo mundo numa jornada, numa caminhada, independente se é fácil ou se é difícil. Na real, fácil nada é, né? Porque a partir do momento que você caminha num caminho diferente, que é desconhecido, você só sobe. A partir do momento que você desce, você volta para sua zona de conforto. E da onde você saiu. E não é ruim voltar. Mas a partir do momento que você está lá em cima e você desce, você não quer ficar mais lá embaixo. Então isso daí também interfere muito nas situações de questões de amizade, de família, de momentos, de lugares que você frequenta e vai ter que parar de frequentar. Então isso daí é uma reflexão muito boa, porque se eu perguntar para você quem você é, as coisas que você gosta, você vai saber 100%. Você vai saber 100% me relatar tudo o que você gosta de fazer. Você vai conseguir relatar para mim como que você consegue se aliviar de uma dor, de um sofrimento interno, de uma mágoa, de um término de um relacionamento, de uma quebra de uma amizade importante, de uma briga familiar, você vai saber. Você vai saber falar algumas coisas que você não fala para as pessoas, porque muitas coisas que a gente tem na gente foi implantado. Muitas coisas que a gente tem na gente não é nossa. Muita coisa que a gente acha que é, não é. Porque a gente nasceu, a gente foi moldado, nossa personalidade foi moldada por televisão, por publicidade, por marketing, por pessoas, por relacionamentos, por frustrações, por mágoas. Às vezes a gente está numa personalidade que a gente tem 3 coisas na nossa mente, que é a identidade, a memória e o intelecto. Às vezes a gente está num ego, a gente criou um personagem tão forte que às vezes a gente não consegue se desmascarar. A gente criou um personagem para ir trabalhar, para conversar com as pessoas, para se relacionar com alguém, seja você homem ou mulher que se relaciona com independente de gênero. A gente criou uma identidade tão forte para isso, no caso um personagem, que moldou toda a nossa identidade. Agora a gente não sabe quem que a gente é de verdade, o que a gente quer da vida. Eu falo isso porque é muito difícil encontrar uma pessoa que esteja aí com seus 20, 25 anos, ou até mesmo 30, não tem idade, mas é as pessoas que eu mais convivo. Às vezes as pessoas elas não têm noção do que ela faz, as coisas que estão por trás do que ela faz. Às vezes ela não sabe qual caminho que ela quer seguir. E eu não falo isso porque eu sou melhor que ninguém, porque eu também estou trilhando esse caminho. Eu também estou atrás de um propósito.
No caso, o propósito, eu encontrei, acredito que muitos de vocês também já tenham encontrado, que é ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas não é você gravar um vídeo desse, pode até ser. Não é você dar dinheiro para as pessoas, não é você oferecer um trabalho, se bem que tudo isso são métodos de ajuda. É você fazer algo pensando no próximo. É no seu trabalho, no seu serviço que você se comunica com alguém, é se comunicar de uma forma empática, uma forma de simpatia, de você fazer para o outro o que você esperava que faça com você, uma venda que você faça e que você queria que fosse daquela maneira, entendeu? Isso é ajudar o próximo, é você contribuir quando você também não está bem. Isso é um propósito muito bonito. Só que às vezes a gente se perde no meio de tanta coisa e às vezes a gente não foca no o que realmente está no nosso peito. Porque mais uma vez, é dor, é sofrimento, é complicado trilhar um caminho diferente, trilhar um caminho desconhecido. E eu acredito que se você está no caminho desse, não pare. Não pare, continue. Independente das coisas estarem bem, se as coisas estarem mal, tenha fé e continue. Porque o sucesso, ele não é pra gente fraca. Porque você vai ter que largar a mão, você vai ter que largar a mão de muitas coisas. Você vai ter que deixar de lado muitas coisas, vai ter que se abdicar de muitas coisas. Não é nem porque você quer, é porque vai ser o necessário. Então, se você está num caminho desse, seja para um sucesso financeiro, seja para uma questão profissional que você tem no peito, uma vontade muito grande, seja qualquer situação, seja uma dor emocional que você queira tirar e necessita tirar pessoas, necessita caminhar para um caminho diferente, qualquer que seja o seu caminho, qualquer que seja a sua motivação e a sua disciplina, porque nada se constrói com motivação. Tudo é disciplina e constância, por isso que é difícil também. Às vezes a pessoa não consegue manter uma constância e uma disciplina porque não vê resultado. E os resultados, eles não vêm de uma hora para outra. Os resultados, eles vêm com o tempo, gradualmente, conforme você tem a constância e a disciplina. Contanto que você leia, que você estude, que você aplica. Tudo isso é importante para você conquistar alguma coisa. Ninguém que chegou lá em cima leu, ninguém que chegou ali em cima só praticou, juntou as duas coisas. E ninguém que está lá em cima fez alguma coisa por um dia, uma semana, um mês, 2 meses. Foram anos e anos de batalha. Se você for ver várias entrevistas, se você for ver qualquer coisa, assim, podcast que pessoas que estão de alto nível falam, não é de um dia para o outro. Tem gente que está onde está agora e começou lá de baixo realmente. Tem gente que está lá em cima agora, começou lá de baixo com uma ideia sem sentido, com uma ideia que não faz nem 1% do que ela se tornou. Mas é o caminho, é uma evolução. Se você pensa em ganhar muito dinheiro e você está ganhando pouco ou não está ganhando nada ainda, com uma coisa que não é o que você quer fazer, continue. Siga firme, siga em frente, porque é isso que vai te trazer satisfação. No momento de agora, na mudança e lá em cima. Porque você começa de baixo e você vai subindo, e você vai subindo. E as ideias vão mudando, e pessoas vão chegando, e ambientes vão chegando. As coisas, elas proporcionam, a vida ela vai proporcionar coisa boa para você. A vida, ela vai te proporcionar tudo aquilo que você sempre quis. Mas você tem que saber aceitar, você tem que saber como que você direciona aquilo que foi chegado para você, como que você direciona isso para o seu âmbito no dia a dia, no seu âmbito profissional, sentimental, emocional, e como que você joga isso mais para frente, como que você joga essa bênção de agora para frente, seja dinheiro, seja uma palavra, seja pessoas, tudo vai vir conforme o tempo, mas você tem que se mover, você tem que agir. Você não pode ficar sentado, você não pode ficar dormindo, você não pode ficar pensando que alguma coisa vai acontecer que vai trazer uma ideia brilhante na sua cabeça. Não, é ação, é procurar, é investir, é gastar tempo, é gastar horas, é gastar a noite que você não tem, o dia que você não tem para estudar, para ir à prática, para passar a vergonha. Não é vergonha, mas as pessoas relatam como vergonha o erro. O erro é importantíssimo na vida de todo mundo. Se você vai fazer uma apresentação, isso falo por experiência própria, eu fui fazer uma apresentação no dia de hoje e eu gaguejei. Então eu já entendi um ponto que eu já sabia há muito tempo atrás que eu tinha que melhorar. Uma habilidade que há muito tempo atrás, anos atrás, eu já sabia que eu tinha que melhorar. Eu não conseguia apresentar a apresentação 100%. Do jeito que eu tô falando aqui, eu travei. Em 2 minutos eu não conseguia falar nada. Então é pra você enxergar também. Às vezes a gente sabe das coisas, só não vai atrás. Porque às vezes a pessoa ela tem medo de se tornar melhor do que ela é.
Às vezes a pessoa, ela tá numa mente, num turbilhão de coisa tão grande dentro dela, que ela não sabe como que é ser melhor do que ela é. Ela não sabe como que é o sucesso. E ela tem medo do sucesso, porque ela tem medo de quem ela vai se tornar. Ela pode se tornar o melhor escritor do mundo, o melhor produtor de vídeo do mundo, o melhor marqueteiro do mundo, o melhor vendedor do mundo. Mas ela tem medo, porque a zona de conforto, onde a gente tá, onde a gente fica, é tão gostoso, né? É tão gostoso a gente fazer um dia, a gente trabalhar numa empresa que a gente não gosta, a gente ganhar o nosso dinheiro, voltar para casa e lamentar tudo, chorar tudo que a gente pode chorar e no outro dia acontecer a mesma coisa. É tão fácil a gente estar numa roda de amizade que a gente não gosta do que fazem, ou até mesmo quando excluem a gente e a gente continua porque a gente não tem ninguém. É tão fácil a gente continuar nesse ciclo, é tão fácil a gente fechar os olhos para tudo que a vida mostra na nossa cara, coloca na nossa cara, de pessoa, de lugar, de ambiente, de família, de faculdade, de estudo, de prática, de propósito, de tudo. É tão fácil a gente fechar o olho. Mas agora é fácil. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, quando você estiver maior, mais velho, porque o tempo passa. E se você não agir, se você não lutar, se você não passar a tal da vergonha, se você não entender o que você precisa mudar, porque se você fala que a sua personalidade, a personalidade pode até ser sua, realmente, de fato, e você não mudar isso de forma alguma, mas você pode desenvolver coisas e habilidades, métodos, técnicas, comportamentos na quais você não tinha ou quer ter. Isso é essencial para a nossa vida. Às vezes a gente está caminhando numa jornada. E a gente chega num patamar que a mente que a gente tinha não serve mais. Pensa se a mente que você tem agora, você coordenar uma empresa, coordenar uma equipe, ela não pode, ela não vai conseguir, ela não tem a capacidade. E não tô te chamando de burro, porque isso aí acontece comigo também, acontece com muitas pessoas, mas é o natural da vida. Pensa se você está cursando alguma coisa, pensa se você está praticando alguma coisa agora. A sua mente, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois que você começou a estudar alguma área da sua vida, seja em faculdade, seja em concurso, seja em qualquer coisa, ela vai mudar. Ela muda e ela tem que mudar. Tem que acontecer essa transformação. Tá entendendo? Tem que acontecer essa transformação. Ela é de suma importância. Então a mensagem que eu queria passar aqui eu acabei falando muitas coisas, né? Realmente vem do peito, vem da vontade de falar, porque da mesma forma que eu vejo alguns vídeos assim, do mesmo jeito que conversam comigo, eu gosto de conversar com vocês, com você, porque a gente precisa disso, a gente precisa. A vida, ela tá tão conturbada, a vida, ela tá tão complicada, as pessoas, elas não passam mais dicas, elas não passam mais conselho, é tudo venda, eu vou te vender uma ideia, eu vou te vender um conselho, eu vou te vender um curso, eu vou te vender uma coisa que no YouTube tem de graça, sabe? E é importante a gente falar sobre isso, é importante, porque a vida, ela joga a gente no mundo e não dá nada, as escolas não dão nada, algumas faculdades não dão nada, sabe? Elas te dão um conteúdo que você precisa, mas e aí? O que você faz? Sabe? Você vai ser dentista, você sabe fazer tudo na face dentária, tudo. Mas como que você vai subir um negócio? Como que você vai construir uma clínica? Como que você vai chegar lá? Sabe? Você vai aprender com o tempo, você vai passar muita coisa ruim, vai ser doloroso e tal. Você vai conseguir, com certeza. Mas não era mais fácil eles falarem pra você? Não era mais fácil? Não era mais fácil entender a nossa mente desde o princípio? Não era mais fácil entender que a palavra tem poder e desejar coisas boas para os outros, ele retorna pra gente, sabe? Então, eu acho muito bacana, eu não gravo, não coloco o roteiro, simplesmente vem na cabeça, eu jogo pra vocês pra gente trocar esse papo. E se fez sentido pra você alguma coisa que eu falei hoje, comenta aqui embaixo, se inscreve, compartilha pra alguém se você acha que essa mensagem ela merece ser passada pra alguém. E vamos seguindo nessa busca, nessa jornada, nesse autoconhecimento que é bastante importante também, né, pra gente ter.
e a gente vai conseguir. Você vai conseguir. Você é forte, você é determinado, você tem uma ideia bacana. Não deixe que os outros estraguem isso, porque às vezes a inveja ela corrompe, a inveja ela corrompe, pensamentos negativos de outras pessoas corrompem, amizades corrompem, lugares que você frequenta corrompe. Então por isso que eu comentei que é muito difícil seguir, mas você vai conseguir. Um abraço, rapaziada, pessoal, quem me assiste aí. Tamo junto.